Queridos, shalom a todos, bem-vindo aqui ao nosso canal de estudo no YouTube, canal Reforma Cristã. Hoje nós vamos abordar João capítulo 4, o diálogo entre o mestre e a mulher samaritana. Aqui nós queremos abordar de fato a questão da adoração, sobre adorar ou no monte, né, que possivelmente ela estava se referindo ao Monte Gerizim, e ao monte, ou melhor dizendo, ao Templo de Jerusalém. Primeiro nós temos que tirar algumas coisas de letras aqui, tirar algumas, desmistificar, melhor dizendo, algumas coisas. Muitas pessoas acreditam que os samaritanos é um povo que não pertence a Israel. Pessoal, isso é uma grande besteira, de fato não é verdade. Os samaritanos, eles são eles têm descendência de Israel, né? E eles moravam em Samaria, os samaritanos. Samaria ficava localizada ali nas proximidades de Siquém, nas proximidades da Galileia. Então, aqui tirando de letra, desmistificando isso, os samaritanos eles tinham descendência de Israel, eles tinham essa descendência. E a questão de fato que ela indaga o mestre, a questão, os nossos pais falaram que nós devemos adorar neste monte, e vós falam que devemos adorar em Jerusalém. Queremos aqui dizer que existia uma rivalidade entre os judeus e os samaritanos, a questão do templo. Os judeus eles tinham um templo em Jerusalém, né, onde faziam os rituais sacerdotais, e existia também um templo no Monte Gerizim que ficava em Siquém, né, próximo do Poço de Jacó, aonde o Poço de Jacó é mencionado em João capítulo 4. Esta descrição quem faz é Flávio Joséfo. A descrição relacionada ao templo, né, ele fala sobre Alexandre Grande, e no período de Alexandre Grande foi construído um templo neste Monte Gerizim. E ele também fala a questão da rivalidade entre os samaritanos e os judeus, porque naquela época, né, nos tempos de Alexandre Grande, enfim, lá antes de Cristo, né, antes de Cristo ter nascido, existia essa rivalidade porque os judeus acreditavam que a adoração, os sacrifícios, os rituais deveriam fazer no templo em Jerusalém, e os samaritanos defendiam que a adoração, os sacrifícios deveriam fazer neste monte, no templo, né, onde estava localizado o Monte Gerizim. Então, por isso que havia esta rivalidade entre eles naquela época, né? Flávio Joséfo, né, que é um judeu historiador, ele faz essa descrição. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, você depois dá uma conferida. Então, este é o fato de haver esta rivalidade, porque a mulher samaritana indaga o mestre, dizendo: como pode tu, sendo judeu, né, conversa comigo que sou samaritana? Porque de fato o mestre ele era judeu, descendente da tribo de Judá, e aquela mulher era uma mulher samaritana. Então, após todo esse diálogo, enfim, né, ela indaga o mestre, né, dizendo: eu vejo que tu és profeta, mas os nossos pais falaram que nós devemos adorar neste monte, porque eles estavam no Poço de Jacó, localizado ali nas proximidades de Siquém, e este monte Gerizim ficava nessas proximidades. Então, que tudo indica, né, que ela estava se referindo a este monte Gerizim, né? Então, ela fala isso para o mestre, né, a questão do monte. Nossos pais dizem que nós devemos adorar neste monte, e os judeus falam que as pessoas devem adorar em Jerusalém. Mas o mestre, ele censura ela, dizendo que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, né? Então, a questão que ela apresenta, a mulher samaritana, adoração sendo condicionada a um espaço geográfico, porque ela fala que os nossos pais dizem que nós devemos adorar neste monte, mas os judeus dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. Então, ela condiciona a adoração com um espaço geográfico. Então, o mestre lhe disse: o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Em espírito está se referindo
a pessoa interior. E em verdade, de fato, as pessoas devem adorar com sinceridade e honestidade. Então, o mestre ele está desmistificando esta adoração sendo condicionada a um espaço geográfico, que a verdadeira adoração ela é em espírito e em verdade, né? E o próprio mestre menciona os verdadeiros adoradores, os autênticos, os genuínos adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, a adoração ela não está condicionada a um espaço geográfico, a um templo ou a um lugar específico, a um monte, ou que seja. A verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Para você adorar, você não precisa ir no templo, você não precisa ir no monte, você não precisa ir em lugar algum para a sua adoração ser recebida. Mas a sua adoração tem que ser em espírito e em verdade, que se refere interiormente, autêntica adoração. Então é isso que Cristo ele está ensinando para a mulher samaritana e está tirando, né, esse condicionamento, né, dizendo que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade e não depende de um espaço geográfico. Pessoal, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, clique no sininho de notificação e quando nós postarmos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube estará notificando você. Shalom, shalom, abraço a todos.